Alô, você concurseiro do meu Brasil varonil. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Primeira coisa, professor Ricardo Russo. O meu negócio aqui e nesse canal é falarmos sobre produção textual, redação, gramática, voltado para concursos públicos em especial. Esse tem sido o nosso foco. Recursos administrativos, recursos judiciais, e hoje eu vou falar um assunto que é bastante polêmico, ainda bastante polêmico, que é CNU 2024 e os problemas da Sesgran-Rio. Então, você que fez CNU, você que entrou na justiça, você que pensa ainda em entrar na justiça, eu vou dar algumas dicas importantes aqui, né? Eu vou dar algumas recomendações e vou falar um pouquinho da minha experiência em lidar com os recursos administrativos e judiciais, em especial no CNU 2024, que houve uma demanda muito forte em relação aos problemas. Essa demanda só existiu, os recursos judiciais, eles só estão ocorrendo em função justamente das falhas técnicas, bem materiais, das irregularidades materiais havidas e tidas ao longo de todo o certame. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que quando o candidato 2024 me procura, né, e sempre é assim, né, me procura, manda uma mensagem no meu WhatsApp, e eu vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo para vocês, ele me procura pelo WhatsApp, professor, recursos judiciais e tal, eu queria que o senhor olhasse minha redação para ver se a nota está correta ou não. Quando a gente fala de recurso judicial, presta atenção que eu vou falar, isso é diferente do recurso administrativo. O que é o recurso administrativo? Eu vou recorrer à própria banca que corrigiu sua redação para mostrar que aquela correção ela não está de acordo com o padrão estabelecido pela própria banca, que o avaliador subavaliou a sua redação, que ele não conseguiu enxergar algumas coisas ali e que, portanto, eu tenho que examinar a sua redação e os critérios da banca estritamente e mostrar que, e sempre a margem de subjetividade, nem mostrar que a sua redação merece uma nota melhor do que aquela dada pela banca. Mas eu estou recorrendo à própria banca e estou estritamente analisando a sua redação e os critérios estabelecidos pela banca. Um laudo judicial, ou seja, o laudo que a gente faz agora para a justiça, ele é diferente porque ele é mais abrangente, ou seja, ele tem de avaliar agora todo o certame, desde o edital. Então, tem que se analisar o edital e verificar os critérios de correção da redação no edital. Tem que se verificar a questão proposta, o enunciado da questão, se ele não era ambíguo, se ele não poderia mostrar um outro caminho que não, aquele apontado pelo padrão. Legal? Eu tenho que examinar o padrão de correção, certo? E depois, a última coisa é examinar a redação do candidato. Então, esses laudos são extremamente extensos, eles têm 15 páginas, mais ou menos, que é uma análise de todo o certame. Então, quando você entra em contato com o prof, você pensa assim, professor de português, né, que você vai imaginar o quê? Examina a redação, veja se essa nota está correta. Não é a nota que a gente vai examinar apenas, também é a nota, evidente, mas mais do que isso, é o edital. O edital é genérico, os critérios não estão claros, o padrão de correção tem infrações, incorreções, impropriedades. O enunciado da questão do bloco 4, no caso, o bloco 4, que é o mais problemático, né? O bloco 4 apresentava ambiguidade na formulação das questões e outros tantos problemas técnicos na formulação. Por exemplo, quantas análises existem de quantos avaliadores olharam a sua redação? Então, no Sesgran-Rio, por exemplo, não se coloca isso no edital. Se foi um avaliador só, a nota pode ter errado, porque o avaliador vai corrigir 100 redações por dia, então ele pode ter cometido alguma impropriedade. Isso é comum. Mas Sebrasp, por exemplo, são 2 avaliações e a nota que fica é a média. Olha, essa é uma questão técnica que ninguém entende muito bem. Mas é fundamental, ou seja, quando a gente faz economia de recurso e coloca um avaliador corrigindo a redação, a subjetividade daquela avaliação é muito grande. Por quê? Porque aquele corretor vai examinar diversas redações, talvez uma centena de redações por dia. E é normal, como ser humano, que ele cometa alguns erros, como pode acontecer, não é? E mais do que isso, outras impropriedades que eu vou mostrar agora para você, para ser mais técnico um pouquinho, você que está pensando o que fazer da vida, ou você que entrou na justiça. Então, eu vou dar algumas diquinhas aqui importantes, porque essa é a minha especialidade, é isso que eu sei fazer, laudos de análises técnicas, já que o prof aqui trabalha com isso há 550 mil anos em banca, em avaliações, enfim. Legal? Então, eu quero que você olhe aqui, eu recentemente tive uma candidata aqui que entrou na justiça em relação ao bloco 7.
né? Então, o bloco 7, olha aqui, presta atenção no que eu vou falar, isso é para qualquer bloco, mas eu vou pegar o bloco 7 aqui, tá? Esse aqui é o padrão de correção. Então, se falava sobre o papel do agente penitenciário, né? E a pergunta, na verdade, o quesito apontado, que eram 4, não é? Ele tinha, aí que está a dificuldade da questão, né? Porque ele tinha 2 desmembramentos, você tinha que responder 2 coisas. Então, os quesitos, eles não respondem só uma coisa, né? Pode ter duas respostas num quesito só. Por exemplo, ele tinha que falar sobre, é o primeiro quesito, sobre o papel do agente penitenciário, que é o agente de nível de rua, isso é a linguagem técnica, né? Então, diz assim, o papel do agente de nível de rua na implementação da política, que é o PENASP, que não estava no edital, lembra, isso é importante, Sesgran Hill dizia o seguinte, olha, no bloco 1 ao 7, os assuntos estão ligados ao edital. Então, são questões muito técnicas que exigem o conhecimento do candidato em relação àquilo que vai cair, é o que estava no edital. Por isso que a gente chama de uma dissertação expositiva, porque expositiva vai expor o que está no edital, lá, a regra, a legislação, enfim. E aí fala que, para a garantia dos direitos previstos na política, contrastando, aí tinha as informações de 2 textinhos de apoio, que era o texto 1 e 2. Então, primeira coisa que tinha que ser respondida, qual é o papel desse agente de rua? Primeiro. A segunda resposta, dentro do mesmo quesito, é o mais, agora vem outro, deve apontar formas como a discricionalidade do agente penitenciário na implementação. Então, como que esse agente de rua, ele vai implementar a política, que é uma coisa macro, mas ele está lá, vou usar uma expressão, ele está no chão da fábrica, né? Ele está lá lidando diretamente com os apenados. Então, se ele não faz uma compreensão de toda aquela política, é ele que vai lidar diretamente com o apenado. Então, essa política ela não vai funcionar porque trava justamente esse agente penitenciário. Mas trava como? Como que trava? Aí vem, por isso que se chama discricionalidade. Ele é que vai determinar, ele, agente, que vai determinar na sua relação direta com o apenado. Ora, aqui existem sugestões de resposta. Abuso de poder, imposição de restrições, prejuízos diversos, má conduta pode afetar a garantia do acesso ao cuidado da saúde integral de pessoas privadas de liberdade. Pessoas privadas de liberdade, os apenados, você vê o que é a questão do vocabulário? Bom, então vamos de novo. O que está dito aqui? Há sugestões dessa discricionalidade, ou seja, o agente penitenciário pode abusar do seu poder, pode impor restrições, pode ter prejuízos diversos, mas esses aspectos todos, eles são sugestivos, agora presta atenção, e não prescritivos. O que vale dizer? Que eu não sou obrigado a dizer exatamente o que está ali, são sugestões, ou seja, está em aberto. Por quê? Porque a questão é uma questão aberta e não fechada. Não tem só uma resposta. Portanto, o padrão de correção, ele é apenas uma sugestão. Eu não sou obrigado. Por quê? Porque isso faz parte do meu conhecimento de mundo, parte de uma realidade do meu conhecimento de mundo. Por isso que ele já beira a uma redação mais livre e não limitada estritamente à legislação, ao que está no edital. Extrapola o edital, porque são inferências e conclusões que o candidato vai tirar de um problema. Vamos ver o outro ponto ainda do bloco 7. O candidato deve analisar o modo como o controle externo, segundo definido na Constituição de 88, artigo tal e tal, agora está restrito a esse artigo, ou regulamentações específicas, preso a essas regulamentações, pode contribuir para a resolução do problema da implementação da política. Ou seja, agora eu estou mais preso a essa legislação, mas isso tinha que aparecer no enunciado, e não estava no enunciado. Não dizia que é restrito à Constituição e à legislação específica. Bom, mas segue o baile, São aceitas, olha bem agora aqui, eu quero chamar a atenção disso, são aceitas, o que a gente tem sobre são aceitas, gente? Descrições de sistema ou ações no âmbito do poder legislativo. Então, para resolver o problema no âmbito externo, quer dizer, não específico lá na penitenciária, mas macro, né, no ambiente externo, então são aceitos o quê? Soluções no âmbito legislativo, auxílio de órgãos de controle, pode ser o Tribunal de Contas, produção de relatórios, auditoria, fiscalização, avaliação, ou seja, é aberto também. Então, agora, a coisa está muito mais livre por conta do candidato. O candidato vai escolher qual desses itens aí.
Ok? Então, você vê que é um tema aberto, não é um tema fechado, então ele não pode ser prescritivo, é isso que tem que ser entendido. Olha, ele não abordou, por exemplo, o poder legislativo, então vou tirar pontos. Não, se ele abordou descrições, mesmo que não trate do poder legislativo, mas outras descrições, por exemplo, aqui está aberto, órgãos de controle, aí o candidato, esse candidato que eu trabalho, botou o Tribunal de Contas, qual o problema? Né? Não precisa falar do poder legislativo especificamente. Entenderam? Então você está diante de uma redação mais aberta. Logo, não é uma resposta fechada, né? E deveria ser, porque quando a gente faz uma questão discursiva ligada ao edital, tem que ser uma questão fechada. Quando você fica pedindo para o candidato fazer inferências ou conclusões de um problema, você está abrindo. Então, está flertando com aquela redação estilo Enem, digamos assim, que é aquela argumentativa clássica de um tema aberto. Né? Por isso que é um problema técnico na formulação de questões. Quando a gente fala discursiva, você tem que fechar no conteúdo programático. Tinha que ser assim. O que está se testando aqui é o seu conhecimento específico. Então, essa redação, ela flerta com as duas coisas. Ela vai do conhecimento específico, mas pede para você tirar conclusões e fazer inferências. Legal? Agora, deixa eu falar do bloco 4, que é aquele sonho dos candidatos, né? Um outro problema que é apresentado agora no bloco 4. Então, o que acontece com o bloco 4? Tem muita gente que fez o bloco 4, é aquele projeto de vida, né? Então, a galera me procura assim, professor, eu sonhei, não sei quantos anos, venho acalentando isso e tal. Há uma frustração muito grande quando você não consegue superar os obstáculos, que foram muitos, né? E que foram além da sua capacidade técnica, foram problemas técnicos da própria banca. Ora, um dos aspectos muito polêmicos nos quesitos do 4, do CNU 4, bloco 4, é aquele quesito sobre a empregabilidade, extremamente polêmico porque é ambíguo. Tá? Então, diz assim, a empregabilidade das mulheres e seu impacto no mercado de trabalho. Ou seja, o que é que o enunciado pedia? Como é que fica a empregabilidade e o impacto que isso tem no mercado de trabalho? Logo, pela própria progressão dos quesitos, né, muitos candidatos disseram que as mulheres são impactadas, que não deveriam, mas que são impactadas no mercado de trabalho. Porque quando você faz essa afirmação, você está pedindo o quê? Uma realidade externa ao edital. Você está pedindo uma realidade do mercado de trabalho. Legal? Aqui não está específico dizendo, e as garantias da Constituição. Se você falar das garantias, você vai dizer, existem garantias para essa empregabilidade. A realidade no dia a dia do mercado de trabalho é uma, mas a legislação ela tenta diminuir esse impacto, ok. Mas no enunciado da questão não havia essa questão de como isso diante da legislação, a empregabilidade diante da legislação. Se você quer que se traga a legislação, isso tem que estar explícito no quesito da questão, na pergunta da questão, que foi mal formulada. Então, o que aconteceu? Boa parte dos candidatos analisaram o mercado de trabalho, porque está aqui, o impacto do mercado de trabalho, a empregabilidade do mercado de trabalho. Então, muita gente diz assim, existe uma legislação protetiva, no entanto, a realidade é outra. Quase todo mundo fez isso. Você fez também? Pois é. Mas o que eles queriam? Resposta padrão, a empregabilidade não pode ser impactada negativamente por eventual gravidez, devendo ser obedecido o comando constitucional que lhe confere especial proteção e ao nascituro. Quer dizer, existe uma legislação protetiva, e aqui diz que a empregabilidade não pode ser impactada, mas isso não estava no enunciado não falava na legislação, ele só dizia o impacto. Ora, também afirmar que a empregabilidade não pode ser impactada é uma afirmação temerária, por quê? Porque ela é impactada na realidade. As medidas protetivas existem justamente para quê? Para diminuir esse impacto. Mas é impactado. Afirmar que não pode ser impactado é uma afirmação temerária. E aí, gente, isso está no edital, não está no edital? Olha, isso é uma inferência que a gente faz da lei em relação à sua aplicação prática na sociedade. Então, o enunciado da questão tinha que ser muito claro. Como fica a empregabilidade diante da lei? Não, a lei diz o seguinte, tem que proteger. Agora, como é que fica o impacto no mercado de trabalho? Bom, aí o mercado de trabalho é subjetivo, é a análise que eu faço, é uma inferência minha. Legal? Ora, agora presta atenção. Muito bem, professor, mas aí vem o princípio da discricionariedade, ou seja, a banca vai estabelecer isso aqui e azar. Se você não entendeu, o problema é seu. Bom, aí eu vou pegar esse candidato aqui que conseguiu a nota máxima no quesito e ele diz o seguinte, ademais, ressalta-se que a empregabilidade das mulheres é afetada negativamente. Pô, o cara está contradizendo a régua ali, é afetada negativamente em exercício de funções consideradas insalubres. Está vendo que ele está fazendo uma afirmação?
Os empregadores optam por escolher homens para... Ele está analisando a situação do mercado de trabalho na prática. Ó. Homens para desenvolver tais funções com o intuito de evitar que as mulheres necessitem de afastamento de suas atividades quando estão gestantes ou lactantes e o trabalho esperado seja afetado. Então, essa redação aqui, esse candidato recebeu nota máxima no quesito e ele está negando aquilo lá. Ora, vários candidatos também foram punidos com a mesma resposta. Você entendeu? Então, não é uma questão de discricionalidade. A questão é que a aplicação do padrão não foi bem feita pelos avaliadores. Teve gente que deu nota máxima, teve avaliador que deu nota máxima, teve avaliador que não deu, ou seja, é a casa da mãe Joana. Cada avaliador vai ao seu gosto, não respeitou o padrão da própria banca. Ora, se esse candidato recebeu nota máxima nesse quesito, você tem direito a receber nota máxima no quesito também. Não é uma questão de discricionalidade. Então, há um problema técnico na aplicação do padrão, que não foi uniforme. Logo, se não foi uniforme, isso afeta a equanimidade do edital, do certame. Não é? Então, esse certame tem que ser, todo mundo tem que ser avaliado pela mesma régua. Se não foi, nós estamos diante de um outro problema. E esse problema, de novo, é um problema técnico. Mais um problema para vocês aí. Legal, cara? Bom, deixei meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Peço que você dê um joinha, traga a galerinha para o nosso canal aqui. E estamos aí, estamos juntos nessa luta, nessa briga contra CNU Sesgan Rio. Um abraço!